Fala galera, sejam bem-vindos a mais um videocast promovido pela Incubadora Tecnológica Natal Central. É um projeto também em parceria com a FAPERN, com apoio da FUNSERN, do nosso núcleo de comunicação e marketing. E hoje a gente vai conversar sobre inovação e turismo. Vale lembrar que esse é o quarto episódio de uma série, obviamente de 4, dos 3 primeiros apresentados pela nossa amiga Juliane, da agência Ecotour. E hoje, aqui no nosso estúdio de podcast, nós temos a presença do convidado Marcos Borges, CEO da Paytour. Seja bem-vindo, Marcos. Bom tê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre sua experiência e sobre o turismo e inovação também. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite, Bruno. Super feliz de estar aqui podendo falar de algo que a gente respira todo dia lá na nossa startup, que é inovação no turismo. Então, a gente trabalha isso muito forte já há quase 7 anos. Vai ser um papo legal a gente falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Queria também começar o nosso bate-papo, dizer que pode ficar à vontade, você que está em casa também pode pausar, compartilhar, curtir, deixar o seu comentário, assistir os videocasts que já foram produzidos, né? A gente está planejando também compartilhar em áudio, ou seja, transformar esse vídeo em videocast, em podcast, e aí vocês vão poder compartilhar também. Mas eu queria começar, Marcos, entendendo como é que foi essa sua trajetória, né? Para a gente um pouco da sua experiência exatamente na área do mercado de turismo. Se você puder conversar um pouco com a gente. Bruno, eu venho de um histórico já de empreendendo na área de tecnologia com um background em agência de marketing digital, agência de desenvolvimento web. Começou a desenvolver produtos de vários segmentos e ali por volta de 2015, 2016, com um boom do surgimento de apps, da parte de solução mobile, começou a aparecer muita demanda do setor de turismo na agência, procurando a gente para desenvolver 2 problemas que as empresas enfrentavam: posicionamento digital e a venda online. Então a gente começou a desenvolver algumas soluções ali específicas, personalizadas para algumas empresas, e a partir de então a gente viu ali uma grande oportunidade de criar um produto, porque a gente identificou que existia um problema no mercado, que as empresas de turismo não conseguiam se posicionar online e elas não conseguiam transformar esse posicionamento em venda, né? Ter um processo de venda utilizando de fato os canais da internet, usando a inteligência da internet para conseguir melhorar os seus processos de venda e escalar suas vendas. Então, foi a partir desse momento que a gente empacotou, vamos chamar assim, a solução e criamos o Paytour, né? E aí o Paytour ele nasce com o propósito de ajudar pequenos negócios do turismo receptivo, que são empresas de passeio, de atividades, empresa de day use. Então, qualquer empresa de atividade de turismo que um turista faz num destino é um possível cliente nosso, e a gente ajuda esse pequeno negócio a digitalizar o seu serviço e conseguir vender online. Então, ele surge daí com esse grande objetivo. Quer dizer, você teve acertos, erros, uma meio tentativa, né, para chegar a Paytour. Então, eu queria que você pudesse dizer quando foi o ano e como é que funciona hoje essa startup, né? São quantas pessoas? A gente iniciou o projeto oficialmente, né? Então, assim, o Paytour nasceu ali em junho de 2016. A gente está completando agora, em junho desse ano, 7 anos de operação. Ele surgiu não como uma empresa, nasceu como um produto dentro de uma agência que a gente tinha, e ele se tornou produto oficialmente, uma empresa, na verdade, oficialmente, ali em 2020. No meio da pandemia foi quando a gente oficializou e surgiu o CNPJ. Muita gente se quebrando, né? Se bem que foi no início, mas... Isso, a gente já vinha com um negócio já mais, vamos dizer assim, consolidado, ali em 2020, quando a pandemia surgiu e causou todo o alvoroço que foi em todos os setores, mas no turismo muito forte. Mas a gente já vinha ali mais estruturado e a gente transformou o CNPJ do Paytour naquele momento. Foi um grande desafio. Hoje a gente está com um time de 15 pessoas, crescendo. O setor, a gente vai falar um pouco também sobre essa questão da pandemia, mas o setor ele já vem se recuperando muito forte, já com números até superiores ao período pré-pandemia em algumas áreas. E a gente vem numa crescente. Hoje a gente atende clientes no Brasil todo, também já estamos atendendo clientes em outros 6 países. Então, é uma solução que está consolidada, mas como você bem falou, muitos erros no meio do caminho. Então, assim, muito erro e muito aprendizado. Né? Então, assim, eu acho que a grande lição que a gente tem aí no segmento de startup é essa agilidade de errar, aprender e poder executar novamente e melhorar daquele produto. Então, assim, a gente vem melhorando o produto. Se você perguntar o produto está pronto? Não.
ele não está pronto e nunca vai estar pronto, né? Até porque o produto ele é um reflexo do mercado, e o mercado está em constante transformação, então o produto ele vai se transformando de acordo com o que o mercado exige da gente. Então a gente está em evolução sempre. E essa questão do erro é uma questão dos negócios, né? A gente vem da escola e é tudo tolhido, erra, diminui a pontuação, mas inclusive na internet rola esse pensamento comum do Thomas Edison, de tantas vezes que ele errou a lâmpada, foi tantas vezes formas de não errar, mas de acertar, né? Mas então o erro é muito importante também para que a gente possa trazer uma inovação para o arranjo produtivo. Isso faz parte realmente e ajudou vocês a alcançar a marca que hoje tem esse é internacional, né, de como você pode colocar? Sim, o erro ele faz parte, porque na nossa cultura, infelizmente, o erro ele é condenável, né? As pessoas condenam e castigam pelo erro. Lá, dentro do Peitu e no ecossistema de tecnologia, o erro ele é bem visto, porque assim, você tem que errar rápido, mas o erro faz parte do aprendizado. Ninguém aprende sem erro, né? É uma ilusão as pessoas acharem que vai ter evolução sem existir o erro. Nada foi criado, porque a gente... 100% perfeito, 100% né? perfeito. E tudo está em transformação. Né? Exato, porque a gente tem o costume de olhar quando algo atinge o sucesso, né? Você fala, poxa, o Uber é uma solução gigante, eu queria ter uma solução como a Uber. A Uber tem já mais de 10, 15 anos que tem a operação, então as pessoas enxergam agora o produto final. E o produto final também não é 100%, não né? 100%, agora já precisa de inovação, já precisa de atualização. Exato, o Uber de hoje não é o Uber daqui 5 anos, o projeto da Uber é outro. O Peitu, eu sempre falo, o Peitu ele vai morrer logo mais, enquanto morrer, que eu falo no sentido ele vai morrer o que ele é hoje. Porque eu enxergo que o futuro do turismo e o futuro que o Peitu tem que levar de solução, ele é outro. Então, o que a gente tem hoje, a gente está trabalhando para matar. Né? Então, a gente mesmo constrói a solução, a gente destrói ela o quanto antes, no sentido de procurar o que é o novo que vai vir ali na frente. Porque senão, daqui a pouco, você não está levando inovação no mercado. E se a gente, enquanto startup, não está levando inovação, não faz muito sentido, né? Ficar pausado, né? Exato. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o papel da inovação para o turismo. Né? É possível fazer turismo hoje com esse mundo que está conectado, que está em permanente e em constante transformação, metamorfose. É possível fazer turismo bem sucedido sem a inovação? Olha, inovação tem um ponto que é interessante, quando você falou que assim, quando a gente fala inovação, a gente não fala inovação especificamente ou unicamente da tecnologia, né? No geral, as pessoas quando falam inovação associam muito que você tem processos tecnológicos envolvidos. E a inovação, ela parte de inovar em qualquer processo que você faz e você melhorar aquele processo. Isso de fato é inovação, no atendimento, no processo como você divulga. Mas puxando para o lado que a gente está envolvido, que é o uso da tecnologia, o uso da internet, né? Então, assim, hoje é pouco provável que você consiga fazer algo sem estar envolvido no processo que você tem melhoria no seu uso da tecnologia, porque o usuário está conectado com a tecnologia. Então, por mais que você ofereça serviços que no turismo exigem uma experiência humanizada, que você tenha ali uma experiência de relação das pessoas com a natureza, com o ecossistema que ele vai estar envolvido na atividade, mas o processo de você conseguir chegar até esse consumidor, hoje você usa a tecnologia de forma muito forte. As pessoas estão usando rede social, as pessoas estão usando aplicativos e as empresas precisam estar nesses canais para poder vender, se conectar, né? Se comunicar com as pessoas para poder conseguir vender. Então, é fundamental que isso aconteça. Como é que você vê também, porque com as redes sociais, antigamente a gente recebia manuais, catálogos, folders e toda essa parte impressa. Hoje, com as redes sociais, quando a gente quer viajar, tem blogs, né? Inclusive, parabéns pelo blog de vocês, a gente deu uma analisada, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas hoje a gente tem perfis que vão analisando, eu viajo para não sei aonde, para não sei aonde. Então já tem roteiro, já tem toda uma espécie de avaliação, pré-avaliação, inclusive do trade local, né? Como é que você vê esse diálogo que é feito também pelos viajantes? Isso daí é importante também ser monitorado, ser dialogado junto das agências, comentadoras do turismo? Perfeito. Super, super importante, porque assim, hoje qualquer serviço, né? E não falando só de turismo, mas de qualquer outro serviço que você queira vender, a avaliação de algum usuário, de um amigo que consumiu aquele serviço é fundamental para o processo de decisão. Inclusive, tem pesquisa que mostra que 70% das compras são baseadas em alguma experiência que alguém teve e avaliou para você consumir um serviço. Então, assim, por exemplo, se eu fiz uma trip, algum roteiro, e eu chego, Bruno, foi super bacana aquele roteiro que eu fiz, cara, vale muito a pena.
eu estou te influenciando de alguma forma sobre aquilo. Então, essa minha avaliação, ou review, como a gente chama nos canais, é super importante. Então, inclusive, a gente recomenda muito dentro da nossa base de clientes, a gente usa muito a nossa comunidade para poder divulgar, que as pessoas têm importância de como elas estão sendo posicionadas através da avaliação de terceiro. Né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas têm uma percepção errada, dizem, eu não vou estar nos canais porque as pessoas podem falar mal de mim e aí isso vai me gerar prejuízo. Pelo contrário, a gente aposta que você deve estar nesses canais para que você possa acompanhar e monitorar o que está sendo falado de você, para que você possa também ter a sua voz e seu posicionamento. Mas a avaliação de cliente, inclusive, é um ativo muito rico para que você consiga se posicionar melhor e vender melhor. E até responder, por exemplo, aqui a gente está aberto, pode citar sites, hotéis, o que for. A TripAdvisor termina dizendo quais são as 10 melhores praias do mundo. Então, é gerado um marketing com base com usuário do mundo todo que viaja para Florianópolis, Natal, Pipa, Noronha, por aí vai. Então, é um nicho gigantesco de avaliação, né? Exato. Eu falo apenas como usuário, obviamente, né? Desse tipo de avaliação, mas isso influencia quando a gente chega, viaja, qual é o melhor restaurante, qual é o melhor hotel, né? Então isso daí é importante também, né, nesse processo. Não, com certeza. E você falou do caso do Trip, né? O TripAdvisor é a maior plataforma, é a maior plataforma mundial de avaliações de destinos turísticos, né? E de serviços turísticos. Então, você não está dentro do TripAdvisor, você está... Imagina uma empresa que não aparece no Google. Então, imagina uma empresa de turismo que não aparece no TripAdvisor. É algo similar, tem o mesmo peso. E quando você fala, o TripAdvisor cita as 10 melhores praias, na verdade, é o público que está dizendo para o TripAdvisor quem são essas melhores praias. Verdade. Ou seja, é aquele usuário que esteve lá naquela praia e ele avaliou que aquela praia ela tem uma infraestrutura legal, que ela tem um serviço bacana, ela é bonita. Porque ela é bonita, né? Mas ela não é só bonita, mas ela tem um serviço com atendimento dos prestadores de serviço do local que entrega qualidade com serviço, com um custo-benefício interessante. Então, é um conjunto de fatores que vai definir se aquele ambiente é legal ou não. Porque você pode ter praias belíssimas, com infraestrutura ruim, com serviço precário, com atendimento ruim. E aí, a pontuação desse destino vai cair. Porque é o conjunto que vai fortalecer isso ou não, né? Ou seja... Veja se eu estou enganado, mas há duas linhas aí, né, entre o atrativo em si, que é o que ele oferta, vamos supor, a gente está citando a praia, a natureza em si é bela, já foi dada pelo universo, está lá, né? Mas o simbólico é o que as pessoas que passam, as operadoras, as empresas que vendem. Então, isso aí pode às vezes não estar conectado, né? Exato. A importância queria que você pudesse, a importância dessa questão das redes sociais, né? Voltando, inovação não é necessariamente a tecnologia, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas é o uso de outras estratégias, até mesmo sobre a mesma oferta. Então, como é que você vê a questão do próprio site, de empresas que não pensam nas redes sociais, não pensam em estar, né, ativas em sites ou da própria TripAdvisor? Como é que é a importância desse diálogo digital, né, para a inovação e empreendedorismo na área do turismo? Não, perfeito. Pegando o ponto da inovação, eu acho que a grande mudança que a gente tem aí, que a gente considera que é um ponto de inovação que deve acontecer nos negócios, é na comunicação. Por quê? Se você pegar um histórico de alguns anos atrás, a comunicação das empresas de turismo, na grande maioria, era feita com o cliente quando ele já estava no local. Então, por exemplo, eu vou conversar com um cliente que vem a Natal, falando aqui de Natal, que é a nossa cidade, eu vou conversar com um cliente que está em Natal quando ele chega em Natal. Então, o hóspede chegou em Natal, aí eu vou fazer a divulgação através de panfletagem no aeroporto, por exemplo. No aeroporto, ou na praia, ou na recepção de um hotel. Hoje, eu tenho que inovar na minha comunicação porque eu tenho que falar com esse cliente quando ele está procurando aquele destino. Então, o papel da rede social, que foi o que você perguntou, o papel do site, ele é fundamental porque eu preciso entrar na cabeça do viajante, daquele usuário, no momento que ele pensa, poxa, eu vou tirar minhas férias, eu quero ir para um litoral nordestino. Pô, Natal, tô pensando ainda, né? Natal tá na possibilidade aqui, deixa eu ver o que tem de Natal. E é nesse momento que eu tenho que começar a conversar com esse usuário, eu tenho que entrar na cabeça dele no processo da jornada de pesquisa dele. Porque eu tenho que a jornada de compra do consumidor, do turismo, para ele chegar no destino, ela não acontece no destino, ela acontece alguns meses antes. Ela começa numa pesquisa que eu vou entrar de férias, ou que eu vou casar, ou que eu vou ter minha lua de mel. Os desejos, né? Quem sabe daqui a 2 anos eu vou viajar, 3 anos, não sei. No aniversário de casamento, de um filho, alguma coisa você... Porque o turismo, né, mexe com sonhos. Então, ele tem um planejamento para isso. Então,
empresas não estarem presentes, usando de forma efetiva para atingir e chegar nesse cliente nesse momento, é um erro que prejudica muito no resultado que se tem. Então, assim, quanto mais você conseguir antecipar esse momento de falar com o consumidor, é fundamental. E estar em redes sociais e ter o seu canal próprio, né, que aí você falou um ponto muito importante, que é eu ter o meu site, eu ter minha presença online, é fundamental, porque você não está nesse momento de um site, esse exemplo que eu falei, um consumidor está pesquisando para vir para Natal. O principal canal de busca que ele vai utilizar nesse momento vai ser o quê? O Google. Então, assim, se ele não te encontra no Google, ele vai te achar onde? Então, assim... Não tem mais aquelas listas né, impressas, não. Que você procura no telefone, aquela lista amarela. Não tem acho mais, que o público que vai estar escutando e vendo a gente não sabe nem o que é uma lista amarela, né? Está entregando a idade aqui. É verdade. Mas é importante que ele esteja lá, porque a pesquisa parte... Quando eu estou tendo uma pesquisa, que aí é diferente, né? Quando eu tenho uma pesquisa proativa, eu estou querendo pesquisar por algo de um destino e eu tenho intenção de compra, geralmente essa pesquisa acontece no Google. Depois que eu faço essa pesquisa no Google, aí eu tenho muito marketing reverso, que é eu sendo bombardeado pelas redes sociais, porque eu já mostrei o que eu quero e agora o algoritmo vai funcionar. Mas para quem está investindo também. Quem investiu, é importante dizer, você que está em casa, né, está acompanhando aqui o debate, o investimento, né, é importante. Super importante. O orgânico é fundamental. Mas ter investimento, pensar estrategicamente como é que você se posiciona, porque a gente precisa entender que no digital não é muito diferente do que acontece no mundo físico. Eu tenho empresas, várias empresas, e elas querem ter destaque, querem aparecer para o consumidor. Imagina você está andando num corredor de um shopping e você tem ali 200 lojas para você escolher a opção de compra. O que vai te fazer escolher ali? Quem vai te chamar mais atenção? Quem vai te gerar um cada marketing usou mais... uma linguagem de fachada, uma linguagem, de vitrine, uma abordagem específica que consegue te encantar. Então, assim, no mundo físico eu tenho algumas estratégias, inclusive do cheiro, né, que a gente não tem no online, mas no online a gente tem outras estratégias que devem ser exploradas para poder conseguir comunicar com o público. E a importância também de buscar empresas, pessoas com know-how, né? Exato. Eu queria voltar um pouquinho e depois a gente vem para esse estágio para você citar. Você iniciaram em 2020, né? Como é que foi esse processo de mudança da pandemia, né? Da parte do turismo? Porque a gente se fala hoje, a gente tem um novo mercado, a gente tem uma nova forma de vender o turismo. Talvez os próprios atrativos estão passando ainda por uma reconfiguração. A gente ouve, assim, de várias vertentes, coisas desse tipo. Então, você literalmente trabalha com turismo. Como é que a gente tem hoje, né, esse processo de venda online e a questão do turismo? Houve realmente uma transformação pós-pandemia? Qual é o estágio e como estamos hoje? Não, perfeito. São muitas perguntas, né? Mas para a gente começar a dialogar sobre essa pauta. É legal entender isso, porque assim, a transformação no turismo que ela vem acontecendo, ela não vem acontecendo em função apenas da pandemia. Eu acredito que a pandemia ela teve um ponto muito forte ali que ela acarretou, obviamente, pelo todo o contexto que foi a pandemia. Mas o turismo ele já vinha passando por um processo de digitalização e transformação, porque essa mudança, eu falei, ela começou ali em 2015, 2016, com o surgimento dos apps, né? Então, a digitalização do consumidor, do usuário, nós enquanto consumidores, a gente já vem sofrendo esse impacto já há alguns anos. E o turismo não acompanhou isso. Então, quando chegou em 2020, ali no início da pandemia, né, a gente teve um primeiro baque grande, porque o setor fechou, parou, assim como o setor de eventos, teve o lockdown para o setor e o setor entrou numa crise gigante. Né? Zerou praticamente a entrada. A operação ela zerou, mas ela teve um fato aí importante, que foi, quando houve essa paralisação, outros setores usaram a tecnologia para poder sobreviver. A gente pode pegar o exemplo de restaurantes, que muitos se adaptaram para o modelo de você retirar, para o modelo do delivery, outros serviços que também conseguiram se ajustar, mas o turismo ficou ali travado, porque não tinha como operar e as empresas não conseguiam se posicionar online. O que a gente percebeu nessa janela ali de março de 2020 até outubro de 2020? A gente teve ali o primeiro semestre com a baixa total, mas houve, ao mesmo tempo, um trabalho muito forte de procura por soluções que pudessem ajudar nas estratégias digitais, no posicionamento online, para quando houvesse a retomada do turismo, essas empresas estarem mais fortes digitalmente. E a gente teve aí duas percepções. Uma, de empresas que já vinham fazendo esse trabalho e que visivelmente elas tiveram uma retomada menos dolorida,
não foi fácil para eles também, mas eles estavam um pouco mais preparados para estarem de volta na memória do consumidor no momento pós-pandemia, porque todo mundo ficou naquele desejo enorme de viajar, de sair de casa, porque ficou todo mundo preso, né? Todo mundo preso. Então, essas empresas conseguiram sair mais rápido e as outras empresas que vinham num processo muito analógico tiveram um processo de procurar melhorias no processo muito grande. Tanto que o ano de 2020, para a gente, foi um ano de um crescimento muito significativo. E a gente percebeu uma mudança na mentalidade do empreendedor, que ele começou a entender que o digital funcionava. Né? Até então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de levar para esse usuário, para esse empreendedor do turismo, para mostrar para ele a importância. Olha, o digital é importante, tá no TripAdvisor é importante, você tem uma presença online, porque você precisa aparecer na pesquisa do Google. E parecia que isso não era importante, porque eles vinham muito do paradigma físico, né? Isso, e funcionava até então. Funcionava. Então, essa grande ruptura que houve nesse semestre de 2020, por conta da pandemia, acabou mostrando que aquilo que vinha sendo falado tinha algum fundo de verdade. Então, assim, a gente continua nesse processo. Eu acho que ainda é um processo que ainda leva alguns anos para poder a gente ganhar maturidade. Ainda tem muita coisa para ser melhorada no setor. Falando de questão tecnológica, ainda tem muita coisa que pode ser aprimorada e utilizada. Mas eu acho que é um trabalho aí que a gente está conseguindo fazer com outros parceiros envolvidos para poder ajudar o setor. Foi quase um parto a fórceps, né? Quem ficava só no físico, igual as escolas que tiveram que fazer aulas de forma remota, exato. As empresas também trabalham home office. Então tem um lado positivo também, que é essa mentalidade para as redes sociais e para a venda online. Queria que você pudesse citar com a Peitu quais são as estratégias de inovação, né? E, em linhas gerais, como é que funciona esse sistema de venda, a oferta de vocês, para a gente entender também um pouquinho da inovação a partir das experiências que vocês têm com a startup. Tranquilo, Bruno. O negócio da gente, ele tem um ponto de inovação que eu considero relativamente simples. Não que a solução seja simples na forma que ela foi estruturada, mas quando a gente pensa em resolver problemas, são problemas que tem que existir no mercado, e a gente identificou, analisando o mercado, uma coisa muito que estava ali na perceptível. A gente tem um mercado de turismo receptivo, de atividades e empresas de passeio formada, na sua grande maioria, por empresas de pequeno porte. A grande maioria delas, eu acho que 98%, elas estão no simples. Então, são MEs e MEIs, inclusive. E essas empresas, elas têm limitações, né? Como toda empresa tem, mas quanto menor a empresa, a limitação é maior. Então, ela tem limitação financeira, humana, de capacidade de pessoas, e tecnológica. Então, a gente entrou para resolver um problema que era como é que eu consigo melhorar a presença digital dessas empresas e como é que eu consigo melhorar os processos de vendas. E aí a gente criou uma solução que basicamente ele é um site, né? Ela é uma plataforma white label, eu consigo customizar visualmente a plataforma com a identidade dessa empresa e ela consegue catalogar todos os seus serviços e vender num processo que a gente chama que é um processo 100% online. Quando a gente conversa com alguns empreendedores de turismo, a gente pergunta, você vende online? Ele fala, vendo. Eu falo com o cliente pelo WhatsApp e mando a minha chave Pix, ele faz o pagamento e eu mando um comprovante. Ele chama isso de venda online, a gente chama isso de venda usando ferramentas online, que é diferente. Eu tenho uma venda consultiva, eu dependo de uma pessoa para poder vender. Depender de uma pessoa para poder vender não é ruim, mas é limitador. Eu não consigo escalar isso, eu não consigo ter uma pessoa 24 horas atendendo. Né? E essa pessoa tem capacidade máxima de pessoas que ela fala ao mesmo tempo. Quando eu automatizo esse processo, eu gero escala, eu aumento o tempo de venda da empresa, então eu consigo colocar a empresa com um canal 24 horas por dia de venda, eu consigo fazer vendas em escala, porque o equipamento, né, a máquina consegue vender para mais de um usuário ao mesmo tempo, sem se perder na conversa e sem demorar o tempo. Era isso que eu ia fazer a pergunta, para você falar um pouquinho mais sobre a escala, mas aí quem não é da área e também de vendas online está entendendo, né? Quer dizer, a gente limita o serviço de venda para uma pessoa, para um WhatsApp, um canal, uma rede social, né? Com uma pessoa atendendo várias pessoas. Exato. Escalando, a gente vê, está todo mundo dormindo hoje e pela internet, o usuário, na hora que ele quiser, porque a gente sabe também que personalista, tem gente que quer comprar de madrugada, como antigamente. Está 24 horas vendendo para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Exato. E com valores diferentes também, pode ser, né? Perfeito. Esse ponto que você falou de eu estou vendendo enquanto eu estou dormindo, parece assim, conto, mas assim, hoje a gente tem dados no sistema que mostram que entre 30% e 35% das vendas que acontecem, elas acontecem fora do horário comercial. Então, era
um conceito que quando a gente conversava com alguns empreendedores, eles diziam, não, o meu cliente ele compra no horário comercial. Mas ele compra no horário comercial porque ele quer ou porque você não dá condição dele comprar fora do horário comercial? Isso é uma pergunta importante. Esse é um ponto, porque assim, você cria a condição e ao mesmo tempo que você cria uma condição, você limita a outra. Então, quando você abre um canal 24 horas, você deixa lá para ver e você coloca a ferramenta agora à disposição do teu cliente. Então, a gente tem clientes, no nosso caso, dentro da plataforma, que a gente consegue ver clientes que tem até 40% da venda dele acontecendo fora do horário comercial. Tem cliente que tem um índice maior, tem outros menores. E os atrativos que tem um grande número de visitantes ou turistas internacionais. Quer dizer, tem os horários, os fusos horários. Exato. Pode limitar, ele tem que esperar o outro dia, né? Já houve experiências aí, pessoais também de clientes, onde o cliente vai e faz uma pergunta no WhatsApp para não responder hoje, já houve outra venda num horário que... Exato. Né? Então, quando a gente estava falando ali da questão de perceber o comportamento do consumidor, é justamente isso, identificar como é que o consumidor hoje prefere comprar. Quando eu falo de canal, e aí no nosso caso, a gente, dentro da nossa ferramenta, a gente tem 5 canais de vendas integrados. A gente não é só uma plataforma de e-commerce, então a gente hoje tem POS, que é aquela maquininha que o pessoal está acostumado a fazer pagamento, a gente tem a maquininha com sistema embarcado, a gente tem atendimento integrado com o WhatsApp, porque a gente entende que muita gente gosta de usar o WhatsApp para poder pegar informação. Então, a gente tem sempre um olhar, e aí é um olhar de inovação para você ver como é que o cliente quer falar hoje, como é que o meu cliente prefere comprar. Porque pode ser que o cliente da empresa do Marcos goste de falar com o consultor por telefone. O cliente da empresa do Bruno já é um cliente mais conectado, já é aquele cara do perfil mais online, que ele prefere fazer tudo, se possível, com um chatbot. Então, assim, ele consegue ir lá e fazer um processo de compra. Então, a gente tem que olhar muito o perfil de cada negócio. Vai ter um consumidor em tal região que ele é mais digital, tem um cliente que é menos digital, e isso vai dizer muito como é que você tem que se comportar, né? Não dá para ditar uma regra que vai ser 100% isso aqui ou outra coisa. É até importante, e peço quem está assistindo, nos acompanhando em áudio também, para ajudar a compartilhar, né, divulgar, voltar aqui, fazer o nosso merchan desse projeto executado pela incubadora, a FUNCERT, Instituto Federal, a FAPERN também, e aí com a parceria da startup PayTour. Voltando aqui, Fórum Merchan, importância de divulgar para o empresário, o meio simples, ou até mesmo o que tem um grande empreendimento turístico, que há etapas de investimento também. Não necessariamente você tem que investir, sei lá, 5% do seu orçamento mensal, 10%, 30%. Ele pode investir só em uma área, né? Você que trabalha com essa parte de marketing e turismo, né? O que a gente poderia levar para esse empresário que está nos assistindo, ou quem sabe até um guia turístico que tem uma forma de vender diferente, e isso pode potencializar o seu serviço. Exato. Eu acho o grande... Tudo que é novo sempre traz aquele frio na barriga. E é legal que traga, porque tem que desafiar e você tem que... Mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, bloqueia, né? As pessoas têm medo de pô, será que isso vai dar certo? Será que eu sempre fiz a vida toda assim e agora vou ter que mudar o processo? Mas a gente está mudando, o consumidor está mudando e a gente tem que ter esse olhar. E eu acho que você falou bem, eu não preciso investir todos os meus recursos em algo novo que eu não sei como isso vai funcionar. Então, começa aos poucos. Hoje você tem muita ferramenta gratuita para você utilizar. Rede social é gratuita, você tem muito conteúdo de qualidade. Até você falou no início, a gente tem um blog lá no nosso site que todo o conteúdo que tem lá ele é gratuito, não é conteúdo apenas para os nossos clientes, mas é um conteúdo que a gente tem um propósito muito grande de levar um nível de conscientização e educação com o uso das ferramentas de tecnologia para o turismo, para poder ajudar a fomentar o setor, para que o setor possa crescer. Porque a gente entende muito que não é só a nossa ferramenta que vai fazer alguém ter sucesso. Não é só uma ferramenta tecnológica, mas como é que você se comporta, como é que você usa ela, como é que você fala com o cliente. Eu acho que o principal ponto é entender como é que eu me comporto no meu relacionamento com o consumidor. Eu acho que o ponto-chave está aí. Entender como é que eu... Porque assim, se eu não sei como é que Bruno compra, se eu não sei como é que Bruno é meu cliente, como é que ele se comporta, qual é o horário que ele gosta, como é que ele está se relacionando com ferramentas digitais ou com o mercado, como é que eu vou abordar esse consumidor? Então, entender de relacionamento com as pessoas continua sendo, eu acho que, o ponto-chave. O ponto-chave. Porque eu acho que a grande ruptura que acontece nos negócios é isso. A empresa não consegue entender o seu cliente.
E aí é que eu tenho um grande problema que aí nada funciona. Não adianta eu empregar tecnologia de ponta, eu empregar processos sofisticados, quando eu não consigo falar com o meu consumidor. Né? Então, acho que conseguir fazer um pouquinho, ir validando, testando, não ter medo do erro, como a gente tinha falado investir antes. Um pouquinho. É importante. Contratar empresas. Eu que sou da área da comunicação, a gente sofre demais com isso na área dos negócios. Que é o seguinte, e aí a gente já fez o diagnóstico, inclusive, com alguns concorrentes da nossa marca, da fundação, a gente consegue ver, algumas empresas têm uma tendência de dizer, não, a parte da administração cuida das redes sociais, fulano de tal entende um pouquinho, posta mais no Instagram, então quer dizer que ele entende. E algumas prefeituras do Rio Grande do Norte, eu digo isso porque eu tenho experiência, quando a gente vai ver o assessor de comunicação, não necessariamente é uma pessoa da comunicação, mas é uma pessoa que da cidade, do município, do interior, tem um grau de influência digital. Então, quer dizer, como passar para esses empresários que existe a necessidade também de profissionalizar esse uso da sua marca na rede social, na parte do turismo, obviamente. Assim, a gente tem um entendimento mínimo que existe especificidade em cada área, né? E entender que existe profissionais para isso. Você confiaria a sua saúde a alguém que não é médico? Pois é. Né? Você confiaria uma construção de um edifício a alguém que não é engenheiro? Então, assim, por que eu vou confiar a comunicação da minha marca a alguém que não tem conhecimento de comunicação? Por que eu vou confiar o processo de atendimento do meu serviço turístico para alguém que não está capacitado para executar? Por exemplo, eu tenho uma operação com lanche, eu vou entregar a embarcação a alguém que não tem conhecimento nisso? Então, assim, se a gente fizer essa comparação, é importante que tenha, porque assim, a comunicação ela tem um papel crucial, porque ela que define na cabeça do teu cliente o que é o negócio que tu executa, qual é o sonho que tu entrega, o que é que você vai entregar para ele de resultado no momento que ele está indo para lazer. Então, assim, dependendo de como você comunica, você pode estar comunicando muito bem ou muito mal. Ou vendendo um sonho e quando ele chegar lá no atrativo, né? O trade dele, ele vai ver que às vezes ele está num hotel sofisticado, mas o atrativo não é. Ou então o atrativo é aqui, ele está num... Exato. Como é que você vê esse diálogo, né? Eu acho que você trouxe até um exemplo entre... como é que um diálogo entre papel do governo, trade, guias, empresas, o ambiente... Tudo isso tem que estar muito, ou deveria estar muito interligado para a gente realmente criar uma conexão de para poder vender melhor, inclusive, o nosso atrativo da nossa região, Natal, Rio Grande do Norte. Como é que o senhor faz essa cartografia aí? Assim, tu me fez uma pergunta assim, ela é delicada, porque assim, eu não tenho dados e assim, tanto a entrada em esfera mais pública, mas assim, o entendimento que eu tenho de um ecossistema é que todos os agentes deveriam estar extremamente bem conectados para que isso funcione. Quando a gente fala, a gente usa muito no mundo de tecnologia de startup o conceito de ecossistema para que as coisas... E aqui a gente está dentro de uma incubadora, né, dentro do IFRN, na incubadora do ITNC. Então, isso aqui é respirado diariamente e para a gente também, que também já passou pelo processo de incubação, a gente entende a importância dos agentes. Então, assim, eu entendo a importância do ITNC relacionado com o Sebrae, com o Parque Metrópole, como é que fomenta através de uma fundação de pesquisa. Então, esse entendimento é muito, muito amplo. Quando a gente vai para o turismo, infelizmente, a gente ainda não vê tanto isso, porque eu tenho um destino, e esse destino ele é de responsabilidade, vamos dizer assim, da gestão pública. Então, eu tenho ali o estado, eu tenho o município, mas dentro do município é onde opera as atividades. Então, eu tenho ali o hotel, onde o hóspede vai ficar, eu tenho o aeroporto, a rodoviária por onde o passageiro vai chegar, né? Eu tenho as vias de acesso, que aí é do município, então eu tenho um restaurante que o cara vai consumir. Então, você vê que eu tenho uma cadeia de serviços ali conectados que um depende do outro. Não adianta nada eu ter a divulgação que... Vou dar um exemplo nosso local. Não adianta nada eu dizer que Pipa é um lugar paradisíaco se a estrutura para chegar a Pipa não atende a contento. Então, e faz parte da experiência do usuário, que não tem uma questão que não tem como dialogar sem isso. Não, né? Tem como. Hoje em dia a experiência do usuário é fundamental. Exato. E a experiência dele, como você bem falou, ela envolve todas as etapas por que ele passa. Quando eu compro um mergulho, a experiência vai até o pós-mergulho. A experiência, como foi tratado lá embaixo, como é que foi depois que eu saí
do mergulho, né? O processo todo que eu tenho. Então, assim, essa jornada toda que é feita envolve muita gente. E é importante que isso esteja muito conectado, e a gente tem alguns exemplos que eu acho que a gente pode até citar. Claro, pode ficar à vontade. Por exemplo, o estado de Santa Catarina hoje é um estado que ele é referência na questão de fortalecimento de ecossistema deles, porque os entes se relacionam muito fortemente. Então, quando você tem a oportunidade de estar lá e ver como é que isso é trabalhado, é bem interessante. A gente pode até falar do exemplo que existe em Santa Catarina, da parte do programa de capacitação na área de turismo, que aí seria muito legal que a gente no Rio Grande do Norte chegasse no momento um pouquinho, né? de copiar um pouquinho disso e desenvolver, né? Eu acho que porque a gente está falando de tecnologia, mas a gente tem um entendimento que não é só tecnologia, são pessoas, são processos conectados, analisar ecossistema, analisar cultura local, né? A gente fala muito sobre usar tecnologia, mas também tem que olhar muito para a questão da cultura local, como é que isso é impactado nos destinos, nas comunidades que recebem o turista, o quanto isso gera de impacto e o quanto deixa de riqueza dentro do município. Né? Então, assim, eu acho que é um debate que é muito amplo, mas que eu acho que o exemplo lá de Santa Catarina que ele faz, puxando aí para a questão da inovação de tecnologia no turismo, eu acho que é um case que a gente podia olhar e, quem sabe, o Rio Grande do Norte, que tem uma vocação turística. Em termos de dados, turística, você tem alguma informação? Como é que a gente pode ir? Ou a gente já fica com um convite para outro videocast? Cara, eu acho que é um debate que valeria até pelo um outro videocast, trazendo mais agentes para poder rolar um debate. Mais convidados, né? Mas tem alguns dados que são interessantes para você entender. Em 2021, foi feito um levantamento, uma pesquisa, que gerou um anuário sobre as travel techs, as tourist techs no Brasil. Foi mapeado, em 2021, 219 tourist techs. O Peitu foi mapeado, a gente ficou super feliz de ter sido mapeado nesse processo, mas a gente viu que ainda ficaram algumas que não foram mapeadas. Mas esse número é interessante, porque a gente vê 219 empresas pensando em inovação tecnológica especificamente para o turismo. Ou seja, tem muita gente pensando e, ao mesmo tempo, tem muito problema acontecendo que não está sendo resolvido. Ou seja, é uma balança que ainda não, Exato. E, assim, não foi equalizada. Tá faltando conectar isso. Como é que eu tenho tanta gente desenvolvendo problema e os problemas ainda não estão sendo resolvidos? O que está faltando para poder isso se conversar, isso ser resolvido? E aí tem um outro ponto que é importante, por isso que eu falei assim, olhar o que está sendo feito fora e a gente analisar, porque a gente sabe que o turismo no Rio Grande do Norte é vocação do Estado, todo mundo fala, Rio Grande tem uma do Norte, costa gigante, tem uma costa gigante, praias. é a vocação do Estado, os números mostram que o turismo é o grande gerador do PIB do Estado, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto ainda sofre com problemas diversos dentro do turismo. E básico, né? Desde o transporte para chegar na atrativa até e aí, informações que deveriam ser. O ponto da questão da tecnologia pode ser importante para ser um alavancador também. Não estou dizendo que ele é o único ponto que vai ser ponto de levado em consideração, e que vai resolver todos os problemas, mas é interessante a gente olhar porque a gente ainda tem uma concentração muito grande de desenvolvimento de tecnologia fora do eixo Nordeste. E o Nordeste é um dos principais polos turísticos do Brasil. Mas apenas 8% das startups de tecnologia turismo estão no Nordeste. Apenas 8%. 69% está na região Sudeste. Então, assim, você vê aí o quanto é discrepante. Isso não significa que a gente não tem muita gente boa trabalhando aqui. Mas eu acho que falta fomentar, falta conectar, gerar oportunidades para poder surgirem mais talentos. Porque eu acho que também um grande ponto que a gente tem dificuldade são talentos que acabam migrando para outros polos porque acabam tendo mais oportunidade. A gente fala trazer inovação e empreendedorismo. Se eu vou conseguir fazer essa conexão, mas aí eu vou fazer a pergunta para você. Né? Eu sinto que às vezes as pessoas não têm coragem para dar o primeiro passo. Não sei se esse é um diagnóstico. Eu fiquei desempregado, ou eu trabalhei muito tempo na área do turismo e eu acho que poderia melhorar a minha empresa e eu passar a vender outro tipo de serviço e tal. Como é que funciona esse processo e a importância da startup, da incubadora, aceleradora? Ou como é que tem um roteiro aí que quem está em casa agora assistindo ou nos ouvindo pode pelo menos iniciar? Eu sei que é um assunto bastante complexo, mas ele pode pelo menos entender, pode funcionar por esse roteiro, fazer essa metáfora do roteiro turístico com o roteiro aí da inovação e empreendedorismo. Ele tem um roteiro, mas assim, não que esse roteiro seja obrigatório e esse roteiro ele não é linear. Não é igual para todo mundo, ele né? Não é igual para todo mundo. É importante que todo mundo também tenha clareza disso, porque se vende muito a ideia assim, o processo é esse e você cresce.
e vai acontecer seu negócio. A gente pode falar com uma certa propriedade que a gente já está 7 anos no mercado e ralando todo dia para colocar o negócio, se manter o negócio rodando, continuar crescendo, conseguir levar resultado para o nosso cliente. Esse é o grande objetivo da gente, levar resultado para o cliente. Quando a gente não conseguir gerar isso, a gente não está tendo utilidade no mercado. Mas olhando o que pode ser feito, hoje a gente tem um ecossistema de inovação que vem numa crescente muito legal. Né? A gente tem ainda muito problema, mas assim, nos últimos 5 anos, Natal, o Rio Grande do Norte, ele evoluiu de forma muito grande. E tem muitos parceiros interessantes. As incubadoras, o Parque Tecnológico, o Sebrae. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, para quem está interessado poxa, como é que eu posso começar a empreender? Cara, tu continua trabalhando, ou saiu, ou mesmo quem ainda está trabalhando, cara, começa a participar de evento. Tem muito evento que acontece via Sebrae, via ITNC, via IMD, via CIA Hub, que também é um agente muito forte, que leva muito conteúdo. Tem muito conteúdo gratuito. E nesses eventos você tem muita oportunidade de trocar ideia com quem já está em outras etapas. Isso é que eu acho que é um ponto legal. Porque assim, a gente quando estava lá no início, teve a oportunidade de poder sentar do lado de quem já tinha passado por etapa que a gente ia passar. Não que isso fez a gente não passar, a gente queimar a etapa, não é isso. Mas, poxa, você tem a oportunidade de sentar com um cara que ele já rodou um modelo de negócio que você está pensando em fazer. E ele dizer, olha, cara, esses pontos aqui são pontos de dificuldade, isso aqui é um ponto que você deve evitar e ter cuidado, isso aqui, fica atento, porque isso aqui pode ser uma armadilha no meio do teu caminho, que você tem que ficar atento. Então, isso te ajuda muito a você ir aprendendo com o erro do outro. Né? Essa é um tipo de consultoria, alguma coisa desse tipo, ou ainda não? Não. Mas pode ser pelo menos isso é o que a gente chama, é o tradicional network. É você estar no evento ali batendo papo, poxa, por exemplo, a gente participa muito. Hoje, a gente, como já está um tempo já no mercado, a gente ajuda muito em alguns eventos, inclusive dando mentoria para quem está na fase de ideação. O cara está ali, poxa, estou saindo, trabalhei, sei lá, 15 anos numa empresa de hotelaria, estou saindo e queria começar a empreender. O cara está num evento desse, muitas vezes a gente participa como mentor. Entendi. Contando um pouco da nossa experiência. Porque acaba ajudando muito. Do mesmo jeito que a gente também vai muito para evento para poder escutar dos outros também. Porque é uma aprendizagem contínua. A gente acredita muito nisso. Então, assim, eu acho que ninguém está 100% preparado e ninguém está 0% né, preparado, está completamente despreparado. Então, assim, eu acho que o caminho que se tem é isso. Começa a participar. Vai ali no eventozinho do Sebrae, acessa o site do Sebrae para ver o que tem de oportunidade de eventos gratuitos. Vai lá assistir uma palestrazinha sobre inteligência artificial, uma sobre atendimento, uma sobre oportunidade de mercado que está surgindo, alguns desafios de inovação. Então, assim, é legal porque, no mínimo, você vai conhecer pessoas muito bacanas para poder você pensar em construir algo, né? Eu acho que começar a conhecer pessoas e começar a conhecer gente boa para te ajudar no processo vai ser vai facilitar muito essa tua jornada. Ou seja, vocês que trabalham aí com turismo, não fiquem fechados, né? Não existe essa hipótese de ficar fechado dentro, né, de maneira nenhuma, da recepção para a sala da administração. Exato. Pelo amor de Deus. Cada vez mais a gente tem que estar com o olhar para fora, né? Eu acho que olhar para fora é fundamental. Entre os serviços que você oferece, deixa eu ver se eu crio um cenário aqui, né? Na área de turismo, obviamente, voltando para a hotelaria, tá? Que inclusive é uma área que eu já tive alguns clientes. Então, algumas pousadas, meios de hospedagem terminam ficando reféns de OTAs, né? Então, vamos lá, hotel urbano, Airbnb já é uma coisa mais nova, mas o próprio Booking, que talvez tenha, né? A gente já está falando aqui de algumas empresas dessa área também. Com a inovação e a proposta de serviço, você acha que também é possível que elas possam perceber um caminho de que eu posso vender no particular e eu posso talvez, de forma online, inovar de uma forma que eu consiga ser autossustentável, ou então, pelo menos mudar esse cenário de ser refém dessas OTAs? Como é que a gente pode visualizar isso a partir da estratégia da inovação e da sua experiência com o Paytu? Perfeito. Bruno, tu tocou num ponto, cara, que ele é super interessante, porque assim, se a gente for analisar as OTAs, que são as online travel agências, né, as agências online como Urbi, né, que é o antigo hotel urbano, Booking, Decolar e várias outras. O próprio 123 milhas. 123 milhas, Max Milhas. Então, se você olhar para essas OTAs, o que eles fizeram? Eles
entenderam a mudança do perfil do consumidor. Então, eles se anteciparam e criaram canais online que o grande mérito deles é ter um grande tráfego. Então, assim, eles têm audiência. Hoje, você vender online é sinônimo de você ter uma grande audiência. Então, eles foram pioneiros nisso, foram experts, e aí criaram esse modelo que é extremamente interessante. Hoje é impossível você ser um negócio de hotelaria, especificamente, e você não está dentro de um OTA, porque o grande fluxo vai por ali. Vai por ali. Então, é um caminho inevitável. Você não tem como estar. Porém, aí você fala um outro ponto que é interessante. Você não pode se tornar refém. Mas a visão que eles tiveram de se posicionar e gerar o tráfego é o que a gente está tentando hoje mostrar para o pequeno negócio. Olha, você tem que criar posicionamento. Lógico, como é que eu vou brigar hoje com o OTA? Impossível. Né? Você não vai ter o investimento, a condição de desenvolver algo que eles fizeram. Mas você tem como mesclar isso e você trabalhar dentro dele, mas você trabalhar o seu modelo de venda direta, seja tendo o seu canal de venda online, seja você tendo ali sua página no TripAdvisor para poder você ter avaliações positivas para o cliente vir falar com você, você ter um sistema de reservas no teu canal, ou ter uma rede social bem trabalhada. Isso é importante para você tentar um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Se você analisar esse conceito que a gente está falando aqui de OTA para o turismo, se você olhar para o segmento de alimentação, é o mesmo desafio. Porque hoje os restaurantes não querem ser reféns do iFood. Do iFood, exatamente. Que hoje tem ali o monopólio de 85% do mercado de delivery. Então, qual é o grande desafio hoje dos restaurantes? É o mesmo do pessoal da hotelaria. É o mesmo do segmento de atividades que a gente vende, que também algumas empresas ficam reféns de, por exemplo, operadoras tradicionais, e ficam também dependendo muito de OTAs específicos de atividade, como a gente tem algumas grandes no mercado europeu ou americano. No brasileiro a gente ainda não tem tantos, mas no mercado exterior a gente tem um volume maior. E eu fico, às vezes, assim, a gente usa esse termo, fica refém, porque a pessoa se deixa refém porque ele não cria uma estratégia dele. E eu vejo que um parceiro de marketplace, OTA ou operadora, ele deve ser um parceiro teu. Mas ele não deve ser uma estratégia, não a principal, né? Pode até ser a grande, mas... Pode ser até a principal, mas que você não fique dependendo dela unicamente e todo o teu canal de vendas seja dependente dele, porque é um canal que você não tem gerência. Né? E no dia que precisar mudar, você perde todo... No dia que precisar mudar, você depende da regra que é aplicada de tarifário deles. Então, assim, na hora que algo mexe ali e que vai impactar na tua margem, e aí, como é que fica a tua operação? Você vai ter que acatar, porque você está dependente daquela situação que você deixou gerar. Então, assim, não deixe de olhar para você criar suas estratégias, para você gerar seu posicionamento, porque o consumidor também ele quer conversar com a empresa, ele quer ter uma experiência de comprar direto do consumidor. A gente tem vários casos, e a nossa solução ela atende esse propósito. A gente não briga com uma OTA, com um marketplace para o nosso cliente não estar lá. Não, ele deve estar lá também. Mas a gente trabalha para que ele tenha um volume de venda expressivo direto, porque ele tem uma margem melhor, ele mantém um relacionamento direto com o consumidor, ele consegue chegar em pontos que uma OTA às vezes não chega, porque nem o grande não consegue chegar às vezes no local que o pequeno chega. Então, assim, tem também a estratégia que o pequeno consegue trabalhar que o grande não consegue, né? Então, a gente tem que também ter um olhar para poder ver, o que eu consigo fazer diferente que uma grande OTA faz, que são caminhos que eu consigo chegar que muitas vezes ele não consegue, e ali tem uma margem de ganho para poder trabalhar. E a venda no particular termina sendo também uma estratégia interessante. Se você conseguir ali, né, equalizar redes sociais, site, o próprio investimento no Google. Exato, porque assim, é uma venda que você está tendo o contato direto com o consumidor, então você não tem ali margens que você está deixando com outros parceiros, mas você tem uma oportunidade principalmente de posicionamento de marca, né? Então assim, você está aparecendo na pesquisa. É importante que quando alguém queira vir ao meu destino, ao destino onde eu estou, minha marca seja vista. Você pode fidelizar o cliente, inclusive, para ele voltar outras vezes, né, com aquele próprio... Eu não sei se eu posso citar aqui um exemplo de uma marca local. Não é cliente nosso, nada, até porque é de uma outra área, mas, por exemplo, clientes que vêm a Natal, se você perguntar, a grande maioria já vem com vontade de conhecer o Camarões. Por quê? Por que será, né? Por que será? E a gente tem várias respostas assim, sem precisar fazer pesquisa.
Mas passa muito por um posicionamento de marca, passa muito por uma qualidade do produto, do serviço que ele é prestado. Se você olhar, o Camarões ele não está na prateleira, né, como a gente chama, das operadoras de viagem, ele não está ali nas agências, não está em lugar nenhum. Ele está onde? Ele está na cabeça do consumidor, porque ele é impactado de alguma forma e principalmente pelas avaliações de quem consome o serviço. Então, em termos práticos, a qualidade do serviço é constante e a gente é o grande diferencial. Quem é daqui avalia, né? Vai nos principais restaurantes aqui, até mais caros do Camarões. O sucesso do teu negócio é o teu serviço. A qualidade do serviço, né? Da comunicação, sempre. Da experiência. No blog de vocês eu vi alguns textos, não sei se você pode me ajudar também, mas voltando ainda para essa questão do marketing. Como é que a gente pode também criar outras estratégias, ou que a gente já citou hoje, né? Ou que ainda não citou, eu vi que tem um título lá de potencialidade do marketing de afiliados. Como é que isso pode ser aplicado? Vocês já utilizaram como próprio processo de inovação? Ou sim. Como é que eu posso passar essa ideia para quem está nos assistindo? Marketing de afiliado. O nome pode parecer estranho para quem pode estar escutando e vendo a gente, mas nada mais é do que eu utilizar quem tem audiência para me gerar tráfego que eu preciso. A gente falou sobre a questão das OTAs, que o grande mérito delas é ter um grande volume de tráfego para poder converter em venda. O que eu preciso fazer enquanto pequeno negócio, já que eu não consigo ter tráfego, porque eu não consigo fazer um grande investimento de anúncio patrocinado, eu não tenho um grande aporte financeiro para poder fazer isso, o que eu faço? Eu utilizo influenciadores. E quando a gente está falando de influenciador, eu não estou falando de grandes influenciadores, não. A gente está falando, às vezes, de micro-influenciadores. É aquele cara que atinge um nicho específico. Vou pegar um exemplo. Eu posso ser um influenciador, tenho lá meu perfil de Instagram, de blog, que eu falo muito sobre cultura local. Mostro destinos locais onde as pessoas podem vivenciar experiências interessantes. Ir a Paraíba e poder visitar aldeias indígenas. Ir a uma região ribeirinha para conhecer moradores que cultivam, sei lá, o açaí. Gastronomia, turismo gastronômico. Exato. Né? Então, assim, tem muita cultura regional e aí eu posso ser um influenciador que fala sobre esses destinos. E se a empresa do Bruno trabalha vendendo esse tipo de serviço, eu poderia ser um influenciador para gerar clientes no perfil desse produto que tem interesse que você vende. Então, no marketing afiliado, seria isso. Eu usar alguém que comunica com o meu público para que ele possa ser o meu influenciador. Então, ele é um afiliado meu que vai estar me indicando o negócio. Então, eu poderia estar falando, conheço as experiências que a empresa do Bruno vende, que ele tem uma experiência super fantástica, e eu indico. Quando eu mando o cliente para o site do Bruno, ele vai com um link que a gente chama de link de referenciamento. O que eu consigo fazer no final? Eu consigo metrificar o resultado de venda para saber se o Bruno me gerou grandes negócios. Então, assim, o marketing de afiliado, basicamente, é você conseguir conectar influenciadores que conversam com o teu público para lhe gerar esse tráfego, essa audiência qualificada para você. E aí você trabalhar a venda do teu serviço para esse público. Pela internet. Exato. É importante também que, obviamente, as grandes empreendimentos turísticos, restaurantes, hotéis, devem receber, porque, por exemplo, eu tenho 2 clientes que são da área de turismo. Então, recebem diariamente, um restaurante e um hotel, recebem diariamente um número gigantesco de influenciadores. E aí, às vezes, eles perguntam, né, a parte da administração, e aí, vale a pena fazer essa parceria com o restaurante, com troca de hospedagem? E a gente sempre avalia, peraí, exatamente, do perfil, essa pessoa vende, digamos assim, academia e quer ficar no hotel, será que isso atrela ou traz valor para a nossa instituição, né? Para a nossa empresa? Então, acho que realmente é importante fazer essa avaliação e eu acho que também é um caminho que passa a ser uma estratégia de marketing interessante, né? Caso seja do público-alvo específico, né? Bruno, se fosse para, assim... Poxa, eu estou na dúvida se eu devo fazer marketing de afiliado ou não, se eu devo usar influenciador. O que eu diria que a pessoa deveria analisar, basicamente? Primeiro, o perfil. Com quem esse influenciador fala? Qual é a linguagem que ele comunica para poder... qual é o conteúdo qual a linguagem, né? É a linguagem que meu público se comunica? Meu público pode estar ali? Então, esse é o primeiro ponto. Geralmente, as pessoas tendem a olhar quantos seguidores tem. Isso não é o mais relevante, porque...
Poxa, posso dar um exemplo aqui de um influenciador que tem muitos seguidores, mas ele não comunica com o meu público, então não Isso é faz muito importante. sentido. Então, olhar a linguagem, olhar o nicho que ele fala para poder ver, e outro ponto, e aí eu acho que é super relevante para qualquer negócio, é saber se eu tenho como metrificar o resultado. Uhum. Então, assim, beleza, fiz uma parceria com um bom influenciador, o cara tem a linguagem, conversa com o meu público, é meu nicho de mercado, mas no final eu não consigo saber se o que ele falou gerou resultado, porque eu não tenho uma metrificação. Então, tenta usar algum caminho que você consiga metrificar se aquele cliente que tu está atendendo lá na ponta, ele veio impactado pela parceria que você fez com o influenciador através do teu programa de afiliados. Isso eu acho que é o principal. Para qualquer coisa. Vou fazer qualquer coisa que eu faço, beleza, como é que eu meço isso para saber se vale a pena eu continuar investindo nisso ou não? Né? Porque como a gente falou no início, tem muita coisa que você pode fazer, que você deve fazer para poder impulsionar teu negócio. E aí você vai dar mais investimento em uma área ou outra, dependendo de qual área que te dá mais retorno, né? E para isso você vai ter que medir. E até criar uma política interna de cortesia, digamos assim, né? Uma questão de valor, até tanto eu posso fazer esse investimento ou não, acho que isso é importante. Deixa eu lhe fazer, a gente infelizmente já está quase fechando uma hora, já exatamente o tempo médio do nosso videocast aqui. Eu queria que a gente pudesse finalizar. A sua empresa foi startup incubada no IMD, foi isso? Exato. Mas eu queria que você pudesse falar a importância da incubação para as startups, né? E para o amadurecimento das ideias até chegar à expansão, digamos assim, e consolidação das empresas que seguem esse perfil de incubação. Legal. Assim, falar sobre o processo de incubação é muito interessante. E, assim, para quem está pensando, né, quer colocar um negócio, como a gente vinha falando sobre inovação, modelo de negócio novo, tudo isso gera é um mercado de muita incerteza. Né? A gente não sabe exatamente aonde a gente está indo e qual é o cenário que você tem futuro. E estar numa incubadora, para a gente passou por um período de incubação numa incubadora aqui de Natal, no IMD, foi super importante porque a gente vinha de um modelo de negócio tradicional e quando você vem para o modelo de startup, você tem aqui muitos conceitos novos, né? MVP, validar um produto, validar um conceito, colocar um produto viável para poder lá na ponta ser testado, para aí sim você dar continuidade na melhoria do produto. Se a gente não tivesse passado por esse processo, Bruno, a gente teria, acho que, acelerado muito o desenvolvimento de um produto sem minimamente uma base, né? uma base de entender modelo de monetização, como é que o mercado pagaria por esse produto, porque uma coisa é você ter uma dor, eu tenho um problema, beleza, mas eu estou disposto a resolver o problema? Geralmente a pessoa está. Mas assim, eu estou disposto a resolver esse problema pagando? Aí já muda. E pagando até quanto? Então, tudo isso são perguntas que você tem na hora de criar um produto, que geralmente é um produto de base tecnológica, de uma startup, ele é em cima de algo novo, que não existe então no mercado. Por exemplo, o Peitu, quando a gente começou a desenvolver, a gente não tinha nenhuma referência no mercado de precificação. A gente não sabia quanto o nosso cliente estava disposto a pagar. Então, a gente teve que ir para campo, a gente teve que validar algumas metodologias, fazer verificação para poder testar com os clientes quanto o mercado aceitava. A gente teve a surpresa de entender que o mercado não era tão digital, então a gente teve que entender qual era o modelo que a gente tinha que aplicar aqui, ia ter uma adesão maior. Isso só foi possível com as mentorias, capacitações, treinamentos que uma incubadora fornece. E, assim, é super recomendável que todo mundo possa passar por essa experiência dentro da incubadora. Né? E aqui o pessoal fala bastante. A graduação, né? A empresa foi graduada, estamos aqui em uma sala dentro de uma incubadora, né? E acompanhando todo o processo dessas startups, isso é muito importante. Queria legal. Que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu deixo aberto aqui para alguma mensagem ou algum tema que não deu para a gente conversar ainda, mas se você quiser sinalizar alguma informação importante para esse processo de inovação, startups na área do turismo, fique à vontade. Perfeito. Bruno, antes de mais nada, agradecer o convite do ITNC. Fico super feliz de poder estar contribuindo de alguma forma nessa sequência de podcast, videocast relacionado ao turismo. A gente vem aí, como eu falei, há 7 anos nessa jornada desenvolvendo uma solução, apostando muito na profissionalização e no crescimento do setor do turismo. Hoje a gente sempre acreditou, mas hoje a gente acredita muito fortemente e trabalha muito lá para que a gente consiga levar de fato inovação e para esse setor, que é um grande gerador de riqueza,
não só no nosso estado, mas no Brasil todo, né? O turismo que corresponde quase 9% do PIB brasileiro, então assim, é um setor muito importante para o mercado. A gente é muito feliz de ter sido convidado para esse bate-papo aqui no ITNC. A gente já acompanhava muita coisa, acompanha as coisas aqui de vocês, já tive a oportunidade de participar de outras ações aqui do ITNC. E assim, para quem está assistindo a gente, escutando e quer desenvolver, o primeiro ponto vai com medo mesmo. Tem que ir com medo, porque assim... se joga, né? Às vezes fica... se joga, você tem muito, como eu falei, você tem muito conteúdo aí disponível. Hoje a gente tem um ecossistema no Rio Grande do Norte que é muito interessante, que você tem, por exemplo, o ITNC com a incubadora, você tem o Metrópole Digital, você tem o Sebrae, o Cia Hub e vários outros parceiros que trazem muito conteúdo bacana para você ir aprendendo. Então, assim, não use como parâmetro, eu acho que outra dica, não use como parâmetro a jornada dos outros. Então, o Peitu chegou no estágio que está com 7 anos, então o meu tempo também tem que ser 7 anos. Não, cada um tem seu tempo. Teve gente que acelerou o processo em 2 anos, tem gente que acelerou o negócio com 15 anos. Então, assim, cada negócio tem seu tempo de maturação, são mercados diferentes, são jornadas, são pessoas diferentes que estão envolvidas naquele processo. Então, cada um vai atingir sua maturidade em um determinado momento, mas as oportunidades estão aí e muitas oportunidades estão para serem criadas, né? Eu acho que depende muito do olhar, da criatividade, do quanto você está envolvido para poder entender. Então, assim, as oportunidades estão ali para serem descobertas e serem criadas, mas precisa de estudo, né? Então, assim, o quanto eu me capacito, enquanto eu estou envolvido, discutindo, trocando ideia com quem já participou. Hoje, a nossa unidade do Peitu, ele funciona dentro de uma unidade do Cia Hub, dentro do Sebrae. Então, assim, a gente sempre participa muito de evento. Eu, particularmente, estou sempre muito disponível, na medida do tempo ali que eu consigo de janela, também para poder trocar ideia com alguém. Sempre recebo quem quer trocar uma ideia para poder, no que a gente pode contribuir, porque a gente entende a importância de também contribuir para o ecossistema. Então, isso é um valor que a gente tem muito forte lá, de contribuir para que a gente possa também dar retorno para que outros empreendedores possam crescer, que a gente acredita que todos crescendo fortalece o ecossistema. Então, acho que a gente trazer muito o que outras regiões, outros estados têm feito, a gente apostar nisso aqui localmente para a gente ver o Rio Grande do Norte, quem sabe nos próximos anos, em outro patamar, sendo referência nacional também em inovação. É isso que a gente deseja. Muito obrigado, Marcos, pela nossa conversa aí. E eu acho que quem está nos acompanhando agora, assistindo, também deve ter se deleitado com tanta informação sobre inovação em turismo. Que bom, cara. E você, agora que está finalizando, né, o nosso videocast, não posso deixar de lembrar que foi uma produção, né, por meio de uma parceria da FAPERN com a Incubadora Tecnológica Natal Central aqui do IFRN e parceria nossa, Instituto Federal, o próprio FUNCERN. Quero agradecer também a nossa equipe que está aqui. Compartilhe, curta, né, faça essa informação chegar ao maior número de pessoas. Continue nos acompanhando aqui. A gente se vê no próximo videocast. Até lá.